Fala comigo, people, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Caroline Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sei, não precisa me xingar, podem ficar tranquilos. Eu sei que eu estou atrasada com os conteúdos aqui, que eu dei uma sumida, eu sei, eu reconheço meu erro. Porém, eu tenho uma boa justificativa. Estou na reta final da minha faculdade, então imagina a pressão, tanto de coisa para fazer, TCC, o trabalho mais importante da vida de um universitário. Sim, tive que passar pelo TCC, graças a Deus deu tudo certo, meus destaques também estão ok, reta final agora, só comemorar. E para voltar, eu gostaria de fazer uma mensagem para vocês que veio direto do meu coração e espero que vá direto ao encontro do coração de vocês também. Então, minha dicção, o desafio desse vídeo é conseguir falar com esse aparelho móvel. Eu falei para minha dentista que eu ia conseguir gravar um vídeo com essa dicção, um caixote na minha boca, essa dicção horrorosa de patolino. Mas enfim, estamos em uma guerra. É a primeira coisa que você deveria saber. Você está em guerra. Se você não sabe, você já está perdendo. Porém, o Senhor ele nos dá não só armaduras para poder nos defender, como armas para atacarmos. E hoje vamos saber quais são essas armas, mas primeiramente precisamos saber quem são os nossos inimigos. Sim, os nossos inimigos. Não temos inimigos como parentes, colegas, familiares, namorado, mãe, pai, não. Isso não é inimigo nosso, não. Em Efésios, capítulo 6, verso 12, diz o seguinte: nossa luta não é contra carne e nem sangue, é contra as potestades e os dominadores desse século, contra os príncipes dessa região. Os príncipes são aquelas potestades que estão dominando aquela região, ou seja, todos os demônios, os enviados para o diabo. Então, o nosso inimigo, o primeiro inimigo, é o diabo. O diabo, ele primeiramente não é uma ideia, não é uma filosofia, ele é uma pessoa, ele é um ser. Esse ser, ele era antigamente um anjo de luz. Era Lúcifer, o querubim ungido da guarda. Era um título muito importante. Lá fala, na Bíblia, que ele andava sobre as pedras afogueadas do trono de Deus, o quão perto ele estava ali do trono. Fala que ele era formoso, que não havia nada mais perfeito do que ele, que no corpo dele tinha instrumentos. Então, todo mundo sugere que ele era um maestro ali, que ele conduzia a orquestra de Deus. Era um querubim da guarda que defendia. Poxa, alguém tão importante, tão perfeito em seus atos, como é que alguém deixa o orgulho entrar no coração dele e cai? Que pessoa boba, que anjo doido. Deixou o orgulho entrar porque se achava o maravilhoso, se achava o top das galáxias, literalmente. Mas Deus falou com ele, só existe um top, e ele é Jesus. E aí ele caiu, não acha que ele é bobo não. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer com você. Ele perdeu a oportunidade dele. Ele estava lá colado no melhor professor, no melhor pastor, mas ele mesmo assim pisou na bola. Pisou na bola é um termo leve para falar o que ele fez. Mesmo assim, ele se deixou corromper por orgulho. O orgulho é uma coisa terrível, gente. O orgulho é um diabo pior do que Lúcifer. Agora, ele vive sabendo que está condenado. Ele faz as maldades dele, faz as traquinagens dele, mas ele sabe que ele está condenado. Ele perdeu a oportunidade. Agora ele quer tirar a sua oportunidade. É você que está vendo o vídeo, ele quer tirar a sua oportunidade. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: o diabo anda ao derredor, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão, ele não é o leão. Porque o leão, o verdadeiro leão, é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Então ele fica tentando te fazer medo, ali, rugindo como um leão, para te afugentar, para te afrontar. Mas nós não temos que ter medo dele, porque o seu Deus é senhor do diabo. Então,
Se você se submete a Deus, Deus pega o diabo e coloca debaixo dos seus pés. E é isso que Deus quer que você seja, um soldado que pisa na cabeça da serpente. Ele quer que você seja essa pessoa. E para isso, ele te dá a Bíblia para conhecer seu inimigo. Como eu disse, lá em 1 Pedro, disse, lá você vai lá em 1 Pedro. Ok, 1 Pedro fala que ele é como se fosse um leão. Então, ele só quer causar medo. Ele não pode fazer nada com você. O diabo não pode fazer nada com você. O diabo, ele atua através de duas coisas principais: as mentiras e as acusações. O diabo, ele estudou a humanidade, séculos e séculos. Então, não ache também que você é algo novo para o diabo, porque ele está conhecendo o tipo de crente que você é agora. Ele conhece suas fraquezas, ele sabe como lidar. Então, ele não é bobo. Ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para te jogar no chão. Cabe a você ter fé em Cristo e agir conforme o Senhor exige que você haja. E aí você não vai cair, e aí ele não vai te tirar. Mas mesmo assim, ele também tem outra coisa, que é a acusação. Jó tinha uma vida plena, sem nenhum erro aparente contado aqui na história. Mas o diabo fez questão de ir lá no tribunal de Deus, com toda a audácia dele, e falar: olha lá, Jó, só te adora porque você dá tudo pra ele. Se Deus precisasse que você fosse a testemunha dele, será que ele poderia contar com você? Ou o diabo ganharia nas acusações? É isso. Ele tenta te acuar, contar mentiras ali, porque hoje o mundo é todo cheio de mentiras. Para poder te afugentar, te fazer sentir que você é menos do que Deus quer que você seja. E essas mentiras podem te aprisionar. As acusações podem fazer você ter medo, ter dúvidas no seu coração. E às vezes isso pode te paralisar. Mas hoje o Senhor quer dizer para você o seguinte: tem uma arma muito importante contra o diabo, que é a oração. Quando o diabo estava no deserto a tentar Jesus estava lá se humilhando através do jejum, se privando a sua carne de realizar suas necessidades. E o diabo lá: Jesus, tu é o filho de Deus ou não? Se for, se joga daqui que os anjos te pegam. Está escrito lá na Bíblia que aos anjos dará ordem. Uai, o Senhor não é o Deus Todo-Poderoso? Por que você não transforma essas pedras aqui em pão? Tá vendo esse mundo aqui top, cabuloso? Se ajoelha aqui, me adora que eu te dou tudo. Aí Jesus falou uma coisinha com ele: vai embora agora, vai. Expulsou ele através da oração, através da escritura falada. Então, o que acontece? Quando você ora as escrituras, quando você fala as escrituras, você está orando. Quando a gente está ali prostrado a Deus, você só ora, que é a nossa fé em ação, porque você acredita no que está escrito aqui. Aqui está escrito que Deus prospera, que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus se preocupa com você. Então você ora acreditando nas escrituras. Então a oração é a fé que você tem nessa escritura em ação. Fala: Deus, eu acredito que o Senhor foi com Abraão, salvou a família dele, o Senhor também vai salvar a minha. Em nome de Jesus, Pai. E você vai usando. Tem muita gente que fala: com o nome de Jesus você ataca, com o sangue você defende. E é essa arma que o Senhor está dando pra gente, a nossa oração, para expulsar demônios. Ele fala: em meu nome expulsarei demônios, curará os enfermos. Então, no nome do Senhor, expulsa os demônios, expulsa o diabo. O Senhor não fala corra do diabo, ele fala fuja da tentação e resista ao diabo. Submeta a Deus que o diabo vai fugir de você. É exatamente isso que precisamos. Então, nosso primeiro inimigo, o diabo, nós vencemos ele com uma oração para expulsá-lo. Claro que vemos em vários trechos o Senhor falando: olha, essa classe de demônios sai com oração e jejum. Então, o jejum é uma outra coisa muito importante que vai entrar como segunda arma para o nosso segundo inimigo. O nosso segundo inimigo é um inimigo que, para mim, é pior do que o diabo, que é
nós mesmos, a nossa carne. Vocês já viram um podcast aqui falando sobre a tricotomia do ser? Tem um podcast aqui, vai lá ver, maravilhoso, falando sobre a tricotomia do ser. Somos um ser de 3 partes: alma, corpo, espírito. O espírito é a centelha de Deus, a parte de Deus que está em nós. A alma é onde tem os pensamentos, as memórias, a nossa essência, quem nós somos, o que a gente sente, o que a gente espera, tá tudo aqui na nossa alma. O corpo é o nosso transporte para essa dimensão, é onde sentimos as nossas necessidades físicas, é onde a gente se conecta com essa dimensão, com esse mundo. Essa carne, por conta da transgressão de Adão e Eva, o grande pecado, o primeiro pecado, essa carne começou a nascer com defeito. A carne é a junção da alma com o corpo. Essa carne vai militar contra o espírito. A carne quer algo que o espírito não quer. O espírito quer algo que a carne não quer. Então, a carne, ela vai sempre trazer a gente para uma inclinação para o pecado. Ela tem desejos que pode ser genuíno. Por exemplo, eu quero ser feliz, velho. Mas aí, a carne, por ser inclinada para o pecado, coloca para você. Você pode ser feliz saqueando, roubando o dinheiro dos outros. Pode ser feliz se entregando a qualquer homem que tiver aí, ou qualquer mulher. Você pode ser feliz xingando a sua família, xingando os seus irmãos. Porque assim você vai ter paz, você vai ser feliz. Então, a carne, ela tem inclinação para o pecado. Ela pode até ter desejos genuínos, mas a inclinação dela é para o pecado. E é por isso que o Senhor fala sobre o batismo, que é quando essa carne, que era totalmente inclinada, que te fazia não ter controle sobre o que você queria, essa inclinação, ela se corta quando você morre para o mundo e nasce para Deus. A carne, ela já não tem mais controle por você. Você vai ter a decisão de falar, ok, hoje a carne vai prevalecer, hoje o espírito vai prevalecer. Você vai ter essa decisão nas suas mãos. Antes você não tinha. Você era inclinado para o pecado, você não tinha escolha. Mas agora você nasce uma nova criatura e tem escolha. O seu espírito vivifica e aí ele começa a militar. Antes não tinha essa briga, era só a carne. Enfim. A gente pode ler lá em Gálatas, capítulo 5, para a gente saber um pouco mais sobre a nossa carne, que é o nosso inimigo que está dentro da gente mesmo. O que faz a gente ir para o inferno não é o diabo. O diabo, ele não tem esse poder, o inferno não foi feito para ele. O que faz a gente ir para o inferno é a nossa carne, que quer tudo que o pecado está oferecendo. E se a gente não for capaz de deixar nosso espírito prevalecer, a gente vai cair, a gente vai para o inferno. Gálatas capítulo 5, 16. Por isso digo, vivam pelo espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas sobre imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E os advirtos, como antes de advertir, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui está falando o seguinte: os desejos da carne são essas coisas que você vê, a imoralidade sexual, a idolatria, as brigas, as invejas, coisas que estão dentro da gente, do ser humano, e isso nos faz ser inclinados para todos os pecados. Esses são os desejos da carne. Então, como a gente vence a nossa própria carne? A carne não se converte, ela vai continuar tendo esses desejos, mesmo você se inclinando para Deus, mesmo você sendo novo convertido, batizado, ela vai continuar querendo ali te trazer para as coisas ruins. Você vence através de um silenciamento, uma mortificação da carne chamada humilhação. Você pega a carne e fala, olha, você vai se submeter ao Espírito, que é coisa de Deus. Então o jejum entra aí. O jejum era muito utilizado e é utilizado como um símbolo de humilhação.
Quando você humilha a sua carne a não fazer os desejos que ela quer, isso, claro que o jejum, ele é de comida, né, gente? Você abster de comida, mas às vezes você pode ter várias outras coisas que não são relacionadas à comida. Mas mesmo assim, o jejum ajuda, porque se você corta ali a coisa vital dela, que seria a comida, né, que faz o corpo sobreviver, ela começa a não ter tanta força quanto ela tinha. Ela se cala. E aí você consegue, ó, opa, deixa eu me distanciar disso aqui, dessa idolatria que tá me fazendo pecar, não quero, deixa eu conseguir ver. Você consegue tirar a farda do seu olho e conseguir ver de uma forma mais objetiva, porque a sua carne está sendo penitenciada, está sendo humilhada. O jejum não muda quem Deus é, muda você. Ele te traz mais perto de Deus. Você consegue ficar mais sensível, mais próximo do que Deus tem para você. Esse é o nosso segundo inimigo e a segunda arma para atacá-lo. Nosso último inimigo é o mundo. O que é o mundo? É o Brasil? Não. Argentina? Não. Todos os continentes? Não. É esse planeta? Não. O mundo é o sistema caído. Tem uma teoria chamada Gap, que é a teoria da teologia, que fala que tem um grande espaço entre o primeiro capítulo de Gênesis e o segundo. Nesse espaço foi quando Lúcifer caiu, segundo a teoria. Lúcifer caiu e devastou a terra, porque o Senhor criou a terra estava maravilhosa. Céus e terra, tudo maravilhoso. Mas quando teve essa rebelião, ele caiu na terra e devastou. E aí, por isso que fala, olha, a terra era sem forma e vazia. Se ele criou, como é que era a forma sem forma e vazia? Então tem essa teoria. E esse mundo entra aí. Quando o diabo cai nessa dimensão, devasta tudo, o mundo começa a ser um sistema falido, um sistema caído, com dimensões tortas, onde há tudo de ruim, onde tem coisas que militam contra a fé cristã. Então esse mundo, o sistema dele é totalmente contra Cristo, contra a nossa fé. Lá em 1 João, capítulo 2, primeira epístola de João, 15 diz assim, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mundo é esse sistema caído, essa forma de governo de Satanás que faz com que a gente caia no pecado. É um sistema padrão para você cair no pecado, fazer as vontades da carne, que são inclinadas para o pecado, e você se afastar de Deus. Então o mundo ele é totalmente contra o que está na Bíblia. E a gente vence o mundo lendo as Escrituras. A arma poderosíssima que vai dizer tudo que você pode ou não fazer, e que vai falar assim, ó, aquilo ali que o mundo está falando que é padrão, não é padrão. Deus não quis assim, Deus planejou dessa forma, siga dessa forma. A Bíblia é a nossa maior arma contra o mundo. Quando o mundo estiver gritando que você tem que ser daquela forma, que você tem que usar tipo de roupa, que você tem que ir naquelas festas, que você tem que adorar outros deuses, a Bíblia fala, adore apenas um. Aqui está a origem, aqui está a verdade. Então, o mundo ele pode falar o que quiser, pode inventar padrões para te aprisionar. Mas se você é detentor dessa verdade, a escritura sagrada de Deus, que ele deixou um manual para você viver. Ai, mas se eu ler a Bíblia e querer seguir o que está aqui nela, eu não vou conseguir viver nesse mundo. Exato! Não somos desse mundo. Estamos aqui só para fazer acontecer o que o Senhor precisa que aconteça. Porque, como eu disse, a guerra já está ganha. Mas temos que viver, temos que conquistar pessoas que estão no território inimigo, temos que atacar, temos que vencer. Então, só estamos nesse mundo aqui para guerrear. Não estamos aqui para brincar, para se distrair. Não estamos aqui. Então, olha aí na sua vida. Vê aí se tem alguma coisa de mundo dentro de você. Quantas igrejas que estão trazendo o mundo para dentro dela, achando que está conquistando o povo. Não está conquistando nada, gente. Se o mundo entrar dentro da igreja, a igreja vira mundo. Mas se a igreja entrar no mundo, não se contaminar, o mundo vai virar igreja. Nossa, Carol, mas como assim o mundo vai virar igreja? Sim, a gente tem que conquistar o território do inimigo. Porque se a gente não conquistar, a gente não pôr o nosso pezinho lá, o inimigo vai estar com o pezão dele lá, falando, aqui é meu. Vai ter um podcast top, já vou falando pra vocês.
Aguenta aí. Final de junho vai ter um podcast sobre neutros em tempo de crise moral. E a gente vai falar muito sobre onde não há a voz do Filho de Deus, tem a voz de Satanás. Então não fique calado, não. Seja contra o mundo. Pregue no mundo, mas não deixe ele te aprisionar. Não deixe ele te sufocar. Ganhe do mundo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido quem são esses inimigos que o diabo, a carne e o mundo a gente pode vencer com oração, jejum e leitura da Bíblia, que são coisas básicas na vida de um cristão. Não deve ser uma coisa, eu quero planejar fazer o jejum. Não, tem que ser coisas feitas diariamente. O jejum não é só quando você vai fazer um propósito, não. É muito importante aliar o propósito com o jejum, mas o jejum ele é uma ordenança. A gente tem que fazer regularmente. Com essas armas básicas, a gente consegue atacar e saquear o inferno. A gente consegue trazer pessoas para Jesus e manter a gente em pé também, porque a gente tem que tomar cuidado para não cair. Mas a gente também tem a armadura, como se defender. Então, fique ligado. Deus abençoe vocês. E tenham uma linda semana, um lindo final de semana. Sei lá que dia que vai ser postado esse vídeo, mas espero que tenha abençoado vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Carol aqui da edição, bem rapidinho para um disclaimer. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar bastante. Coloca aqui suas sugestões e a gente ainda não tá com uma agenda configuradinha, tudo planejado, datas de vídeo, temas de lives, podcast ou horários. E até mesmo estamos sem vinhetas, sem qualquer outra edição. Por enquanto, tem coisa boa vindo por aí. Só aguardem, tá bom? Vai dar tudo certo. Bye, bye!